E aí, pessoal, vamos voltar então. Questãozinha número 3. Já adianto, já vou adiantar. Questão número 3 envolve o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que inclusive nós vamos relembrar juntos daqui a pouquinho um desenho aqui. Olha só. Aqui está falando assim: embora esteja previsto na Constituição Federal que os tratados aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 2/3 dos votos dos respectivos membros, equivalem às emendas constitucionais, não há, na atualidade, registro de ato ou convenção internacional que tenham sido aprovados de acordo com esse trâmite. E agora? Bom, primeiro, o que o artigo 5º, parágrafo 3º fala? O artigo 5º, parágrafo 3º fala que tratados de direitos humanos aprovados em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos seus membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, só pelo que eu falei, já tem coisa o quê? Já tem coisa que está errada. Porque olha só o que está aparecendo aqui, ó. Em 2 turnos por 2/3. Não é. É em 2 turnos por 3/5. Além disso, aqui está falando assim, que os tratados aprovados. Não. É tratados de direitos humanos. E o outro erro está ao falar que não temos nenhum que tenha sido aprovado nesse rito qualificado. Vamos relembrar aqui junto comigo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, o que ele fala? Lembra lá, ó. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele não nasceu com a Constituição de 88, né? Emenda Constitucional 45, lá em 2004. E ele traz para a gente a ideia de que tratados de direitos humanos que tenham sido aprovados pelo rito qualificado. Então, tratados de direitos humanos aprovados pelo rito qualificado. Qual é o rito qualificado? Rito qualificado é exatamente o quê? Aprovado por, no mínimo, 3/5 dos membros em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Então, tratados de direitos humanos aprovados pelo rito qualificado, ou seja, tratados de direitos humanos aprovados por 3/5 dos membros em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, esses tratados serão equivalentes a uma emenda constitucional. E isso é o que está escrito na Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º. Tratados de direitos humanos aprovados por 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso é o que está lá, né? Bom, ali a gente já viu que tem coisa errada. Primeiro, que está falando genericamente tratados. Não são todos os tratados, são só tratados de direitos humanos. Também está errado porque ele está falando o quê? 2 turnos por 2/3. Não é isso que está escrito na Constituição. Lá é 3/5. E também está errado. Por quê? Porque já teve, tá? Já teve sim. Convenção de Nova York, mais o seu protocolo facultativo, tá? Foram os primeiros. Isso daqui fala dos direitos das pessoas com deficiência. Esse daqui foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado nesse rito aqui qualificado, tá? A Convenção de Nova York de 2009. Depois nós tivemos em 2018, tá? Tivemos mais um. 2018 tivemos ainda
tratado lá de Marrakech, que fala sobre acessibilidade para leitura e etc. Acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Então, o que eu quero que vocês gravem para a prova, a redação, basicamente, do artigo 5º, parágrafo 3º. Porque a letra fria ali é bem perigosa. Tratados de direitos humanos aprovados 3/5, 2 turnos em cada casa do Congresso, equivalem às emendas constitucionais. Além disso, não custa lembrar que sim, já temos, tivemos o primeiro, que é a Convenção de Nova York e o seu protocolo facultativo, podemos até entender como primeiro e segundo, e depois tivemos, em 2018, o Tratado, a Convenção de Marrakech, que fala sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Na nossa pirâmidezinha, quando a gente pensa naquela pirâmidezinha lá de Hans Kelsen, significa dizer que essa posição está aqui, junto com a Constituição. Constituição mais Tratado de Direitos Humanos, aprovado pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Aí, vale a gente lembrar que aqui embaixo a gente vai ter as leis no seu sentido amplo, mas vale a gente lembrar de algo que a gente também utilizaria para a última questão que a gente respondeu antes do intervalo. Por quê? Porque nós temos uma posição intermediária. Nós temos a posição da emenda constitucional, que é baseada na redação do artigo 5º, parágrafo 3º, e nós temos também o quê? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, tratados de direitos humanos que sejam anteriores à emenda constitucional 45, ou seja, tratados de direitos humanos não submetidos ao rito qualificado. Qual que é o rito qualificado, professor? Vamos repetir de novo para gravar na cabeça. Repitam 100 vezes na cabeça de vocês. Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado 3/5, 2 turnos em cada casa do Congresso, que esse é o texto do artigo 5º, parágrafo 3º. É o que precisa para aprovar a emenda. 3/5, 2 turnos em cada casa do Congresso. 3/5 na Câmara, primeiro turno. 3/5 na Câmara, segundo turno. Sobe, Senado. 3/5 no Senado, primeiro turno. 3/5 no Senado, de novo, em segundo turno. 3/5 dos membros, não é dos presentes. 3/5 dos membros. Bom, quem não foi tratado de direitos humanos que não foi submetido ao rito qualificado, de acordo com o STF, tem status supralegal. Quando que o Supremo decidiu isso? Quando o Supremo proibiu a prisão do depositário infiel. Hoje, isso tem já a súmula vinculante, a súmula vinculante número 25, que fala a respeito disso. O entendimento é o status supralegal, no caso específico, Pacto de San José da Costa Rica. O Pacto de San José, artigo 7º, item 7. Que veda. Mas para vocês é só lembrar aí desse status supralegal. Então eu quero que vocês lembrem que Tratado de Direitos Humanos aprovado pelo rito qualificado fica junto com a Constituição. E esses outros ficam aqui no meio. Ou seja, ficam abaixo da Constituição, mas acima das leis. Enquanto que aqueles que tenham sido submetidos à forma do artigo 5º, parágrafo 3º, esses são equivalentes à emenda constitucional. Esse daqui é bem importante, viu, gente? Esses 3/5, 2 turnos em cada casa, esse daqui, importantíssimo. É a redação do artigo 5º, parágrafo 3º. Eu sempre tomaria cuidado para confirmar lá, Tratado de Direitos Humanos, tenho certeza de que está presente. Essa daqui estava errada. E olha, essa aqui até hoje, direto, ela é uma das que vai fazer a emenda constitucional, é de 2004. Então, faz tempo. Mas continua caindo igual água nas provas de concurso. Próxima. A indenização por danos material, moral e à imagem abrange as pessoas físicas e jurídicas. E aí, indenização por danos materiais, morais e à imagem abrange tanto pessoa física quanto pessoa jurídica?
Pessoa jurídica pode sofrer ofensa? Pode ter prejuízo material? Pode, não pode? Pode ter prejuízo que enseje dano moral? Também pode. Não dá para ofender a honra subjetiva dela. O que ela pensa de si, não dá. Até porque não dá para a gente saber o que uma empresa pensa de si. Mas dá para ofender a sua honra objetiva, que é aquilo que as pessoas pensam da empresa. Assim como a sua imagem também. Então, a indenização por dano material, moral e imagem abrange tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Sim, positivo. Essa daqui está certa. Se a de cima estava errado, essa estava certa. Tá? Já vamos para o próximo. Olha só. Essa daqui parece difícil, mas não é tão difícil. A gente chegou a falar dela na nossa segunda aula. A retirada de um dos sócios de determinada empresa, quando motivada pela vontade dos demais, deve ser precedida de ampla defesa, pois os direitos fundamentais não são aplicáveis apenas no âmbito das relações entre o indivíduo e o Estado, mas também nas relações privadas. Essa qualidade é denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Bom, essa parte final aqui, eu já adianto, é uma parte mais difícil, tá? Mas ela está certa, é exatamente isso. Se eu não estiver enganado, eu fiz até um desenho para vocês com uma bandeirinha, com 2 bonequinhos e tudo mais. O que eu quero que vocês tomem cuidado e esse resto? Também está certo? O que eu falei para vocês quando a gente estudou ampla defesa, contraditório, quando a gente estudou exclusão de associado, lembra? Excluir associado, excluir alguém. Precisa de ampla defesa? Precisa. Precisa. Então, para eu chutar um sócio da empresa, né, os outros sócios querem tirar o fulano, tem que ter ampla defesa? Tem que ter. Porque a ampla defesa que está prevista no artigo 5º também é aplicável nas relações entre particulares. Então, o que eu quero que vocês gravem para a prova é ampla defesa, as garantias de ampla defesa de contraditório previstas no artigo 5º também são extensíveis às relações entre particulares. O ponto principal é a exclusão de associado. Aqui eles mudaram, ao invés de associação falaram de empresa, mas também está certo. Olha aqui de baixo. As pessoas jurídicas são beneficiárias dos direitos e garantias individuais, desde que tais direitos sejam compatíveis com sua natureza. E aí? O que vocês acham dessa? Pessoa jurídica é beneficiária de direitos e garantias individuais? Sim. Desde que tais direitos sejam o quê? Compatíveis com a sua natureza. Vocês lembram do exemplo que eu falei? Pessoa jurídica não vai, por exemplo, votar. Pessoa jurídica não tem direito à liberdade de locomoção, por quê? Porque ela não se locomove, então não é compatível com a natureza dela. Agora, pessoa jurídica tem direito a devido processo legal antes do Estado tomar os seus bens? Tem. Pessoa jurídica tem proteção aos seus segredos comerciais? Tem. Tem proteção aos seus direitos autorais? Tem. Então, pessoas jurídicas são beneficiárias de direitos e garantias individuais, desde que tais direitos sejam o quê? Compatíveis com a sua situação de pessoa jurídica. Tá? Certíssimo. Olha essa outra aqui. Essa outra aqui é clássica também. Já apareceu 1 bilhão de vezes na última década. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal de 88 excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, uma vez que a enumeração constante no artigo 5º da Constituição é taxativa. O artigo 5º é taxativo? Ou é simplesmente exemplificativo? O artigo 5º é exemplificativo. Taxativo é o 144. O artigo 5º é exemplificativo, porque ele não afasta outros direitos reconhecidos na Constituição ou até mesmo em tratados internacionais. Então, não é taxativo. É um rol exemplificativo que nós temos. Tá? Nossa, professor, fácil pra caralho essa, né? Tava fácil essa. Vamos na próxima já. A Constituição Federal estabelece direitos e garantias fundamentais de todas as pessoas.
de tal modo que não deve haver quaisquer formas de discriminação, reconhecendo os direitos aos homossexuais e igual valoração jurídica nas relações homoafetivas. Igualdade. Tá certo isso? Tá certo essa afirmação aqui prevista? Direitos e garantias de todas as pessoas. Não deve haver quaisquer formas de discriminação. Realmente, não deve haver quaisquer formas de discriminação, porque discriminação sozinha é uma palavra de conotação negativa. Reconhecendo os direitos aos homossexuais e igual valoração jurídica nas relações homoafetivas, certo? Certíssimo. Isso é aquela decisão famosa que reconheceu o quê? Os mesmos direitos à união estável homoafetiva. Então, tudo aquilo que tem de tutela na Constituição Federal para as demais relações também se aplica aqui. Beleza, né? Já vamos para a próxima. Essa próxima aqui, eu marcaria um asterisco nela. Por quê? Porque ela eu acho bem interessante para a prova de vocês. Ó. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação, da prática de tortura e da eutanásia. Qual que é o grande problema? Qualquer situação. Tempo de guerra para crimes militares, né? E vocês viram que eles adoram, né? Faz 31 anos, desde a Constituição de 88, né? Vai fazer 32 anos agora em outubro, que eles cobram essa questão da pena de morte. Tá? Até porque, como eu falo para vocês, a maioria das pessoas, se você parar na rua e perguntar para as pessoas assim, no Brasil pode ter pena de morte? A pessoa fala, não. Aí você pergunta para ela assim, tem alguma ressalva? Não, não tem. Aqui no Brasil nunca pode pena de morte. A maioria das pessoas tem essa e pode. Né? No caso de guerra declarada é possível. A tortura realmente não pode ter tortura e também não pode ter o quê? Eutanásia. Eutanásia também não pode ter no Brasil. O que é eutanásia, professor? Boa morte. Quando o cara está sofrendo demais e pede para o médico meter uma injeção letal nele para morrer. Não pode, o médico vai responder por homicídio se o médico administrar essa injeção nele. Aqui no Brasil não se aceita a eutanásia. Alguns países aceitam, aqui não. 10. O estabelecimento de regras distintas para homens e mulheres, quando necessárias para atenuar desníveis, é compatível com o princípio constitucional da isonomia e poderá ocorrer tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional. Bom, vamos entender por partes. Primeira coisa, é possível estabelecer regras distintas para homens e mulheres, desde que o objetivo seja atenuar desníveis? É possível? Possível, plenamente possível. É você tratar como eu briguei com vocês. Homens e mulheres são iguais? Não. Não são iguais. Então você pode tratar desigualmente na medida da desigualdade, certo? Certo. Aí em seguida, então até aqui está tudo certinho, compatível com a isonomia. E esse finalzinho, será que continua certo? Poderá ocorrer tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. Pode ter diferença entre homem e mulher na Constituição e também na lei infraconstitucional, essas leis aqui de baixo. Pode? Pode. A distinção entre homem e mulher pode estar tanto na Constituição, como ela pode estar só na lei. É só vocês pensarem. Por exemplo, a CLT é uma lei. E a CLT traz, né, distinção entre homem e mulher. Tá? Então, perfeitamente possível essa 10, correta. Tá? Vocês têm diferenciação no estatuto de vocês, né? Entre homens e mulheres. Então, o estatuto é a lei complementar 555, né? A base, né? Estadual, né? Lei complementar estadual. Vamos lá, 11. Cai na prova de vocês, inclusive, não cai? Estatuto, né? Inteiro? Inteiro, né? É. Estatuto pesado, né? Coisa pra cacete pra ler. Vamos lá. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas, sendo desnecessária autorização ou prévio aviso à autoridade competente. E agora? Prévio aviso precisa, né? Tava indo bem, de repente. Liberdade de reunião deve ser exercida de forma pacífica, sem armas, desnecessária
autorização. Mas prévio aviso, esse aqui precisa. Prévio aviso tem que ter. Tá? Não precisa de autorização, mas tem que ter prévio aviso. E além disso, obviamente, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Né? 12. Essa 12 aqui eu já até concordo, já adianto que essa 12 está meio difícil de entender. O ato jurídico perfeito promove a imutabilidade da situação jurídica que de boa fé tenha sido realizada na vigência de uma lei, ainda que a edição de nova lei a revogue. Professor, what the fuck is this? Não estou entendendo o que está escrito aí. Bom, o que está escrito aqui é que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. Basicamente é isso que está escrito, só que está escrito de uma forma extremamente, né, juridiquês exacerbado. Tá? E vocês viram que é um concurso para técnico, nem era necessário esse tanto de juridiquês. O que eu quero que vocês entendam? Ato jurídico perfeito, tá? A Constituição fala o que no artigo 5º? A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é aquele que foi feito, ou a coisa julgada, né? O direito adquirido. Ato jurídico perfeito é aquele que você faz com base em uma lei. Se essa lei depois mudou, para você isso não interessa. Exemplo, você vai vender uma casa. Para vender uma casa precisa de 2 testemunhas assinarem o contrato. Hoje, vamos imaginar. Tá, precisa de 2. 2 assinaram. Daqui 3 anos, vem uma lei e fala assim, para vender casa desse valor, precisa de 5 testemunhas agora. As vendas de casa que foram feitas antes dessa lei são anuladas? Lógico que não. É isso que está escrito aqui. Tá? O ato jurídico perfeito promove a imutabilidade da situação jurídica que de boa fé tenha sido realizada na vigência de uma lei, ainda que nova lei a revogue. Ou seja, é o quê? É aquele pedacinho da Constituição que fala a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. Vocês lembram desse pedacinho do artigo 5º? Ah, não lembro, professor. Não lembro nem o que é o artigo 5º a essa altura do campeonato. Não vou nem responder. Isso. De novo, olha só. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que para fins lícitos, não se incluindo entre estes, por exemplo, a defesa em espaços públicos da legalização das drogas. E agora? Até aqui estava tudo beleza. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde para fins lícitos. Não se incluindo a defesa de legalização das drogas. Isso se inclui. Eu havia comentado com vocês, é uma das decisões mais famosas, hoje em dia já está consolidado, até prova de coroinha de igreja já pode perguntar. Né? Pode ter marcha da maconha no Brasil? Pode. Pode. Pode ter. Tá? Prova de AGPEM aqui também, inclusive, cobrou marcha da maconha. Aqui em Mato Grosso, pode sim, tá? É possível você exercer o direito de reunião para defender legalização das drogas. Então, não se incluindo entre esses, é errado, se inclui. Tá? Próxima aqui. Essa próxima aqui eu devia ter tirado, porque essa próxima vocês não precisariam, mas não custa a gente comentar um detalhezinho dela. Apesar de não constar do elenco de direitos fundamentais previstos expressamente no artigo 5º da Constituição, o princípio da anterioridade tributária constitui garantia individual fundamental, conforme reconhece a jurisprudência do STF. Isso aqui está certo. Para vocês, o que eu quero que vocês se lembrem, que o artigo 5º não é taxativo. É isso que eu quero que vocês se lembrem. Por quê? Porque a anterioridade tributária, você sabe onde que está a anterioridade tributária? Está no 150 da Constituição. Está bem longe do artigo 5º. Mas ela é considerada uma garantia fundamental. Mesmo estando lá do outro lado da Constituição, professor? Mesmo estando lá do outro lado da Constituição. Então, para a prova de vocês, o foco é lembrar o quê? O artigo 5º não é rol taxativo. Tem uma série de direitos fundamentais espalhados ao longo do texto constitucional. Um dos clássicos exemplos está aqui, a anterioridade tributária, está lá no artigo 150, lá do outro lado. Beleza?
144, taxativo. Quinto, exemplificativo. Vamos lá. Ou aberto, né? Se aparecer assim, o artigo 5º traz um rol aberto de direitos fundamentais, tá certo? Tá certo. Rol aberto significa o quê? Que cabem outros direitos fundamentais. Em compensação, o 144 é um rol fechado de órgãos de segurança. Por quê? Porque é só aqueles que estão ali. Né? Mesma coisa dita de outra forma. O princípio da legalidade não se confunde com o da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei. O segundo se traduz pela necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Esse aqui eu acho bacana. Por quê? Porque o texto me parece bem difícil numa primeira leitura, né? Mas eu quero que vocês se entendam, né? Com duas coisas. Olha só, vou apagar esse daqui do artigo 5º, parágrafo 3º. E olha só, ele está falando de duas coisas que são distintas uma da outra. Uma coisa é o princípio da legalidade, tá? Quando a gente pensa em legalidade, princípio da legalidade, pensando em direitos e garantias fundamentais, né? A gente está pensando quando o artigo 5º da Constituição fala o quê? Quando ele fala assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, quando a gente pensa nessa legalidade de direitos fundamentais, a gente está falando naquela parte. Aquela parte que fala que ninguém é obrigado. Tá? É disso. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, legalidade, como a questão está falando, legalidade pressupõe o quê? Submissão e respeito à lei. Você tem que obedecer à lei. E reserva legal? Quando a gente fala assim, reserva legal. Quando a gente fala em reserva legal, é quando a Constituição trata alguma coisa, ela vai lá e fala assim, deixa, por exemplo, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações, aí coloca lá, bem aqui, qualificações que a lei estabelecer. Reserva legal é o quê? Reserva legal é quando alguma matéria tem que ser regulamentada por lei. É quando a Constituição fala assim, proteção, assegura proteção aos locais de culto e suas liturgias, na forma da lei. Esse na forma da lei é reserva legal. Vocês lembram no artigo 5º, uma porrada de coisas a gente foi lendo e tinha lá. Assistência religiosa na internação coletiva, militar ou civil, na forma da lei. Isso é reserva legal. Então, o que é para lembrar? Legalidade é o fato de que você tem que, o quê? Tem que obedecer à lei. Reserva legal é quando você tem alguma coisa que só pode ser regulamentada por lei. Isso significa, por exemplo, que quando a Constituição fala assim, na forma da lei, não dá para fazer por decreto. Só dá para fazer por lei. Não dá para um secretário de Estado acordar um dia e falar assim, vamos fazer isso aí. Não vai. Por quê? Porque precisa de lei. Então, isso daqui está certo. Legalidade, o primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei. Certo? Reserva legal. O segundo se traduz pela necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei. Entendemos? Legalidade, vão associar o quê? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Reserva legal, todas as vezes que a Constituição está falando para a gente lá, na forma da lei. Tranquilo, né? O texto parecia muito complexo, mas dava para acertar.
Considere que determinada associação seja ré em ação judicial que pleiteie a suspensão de suas atividades. Nessa situação hipotética, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, será necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial para que a referida associação tenha suas atividades suspensas. Certo ou errado? Vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem. Ó, determinada associação seja ré em ação judicial que quer o quê? Suspender suas atividades. Nessa situação hipotética, se o juiz julgar procedente, vai precisar do trânsito em julgado para suspender as atividades. Vai precisar do trânsito em julgado? Não. Trânsito em julgado é necessário só para dissolução compulsória das atividades. Lembra o texto lá da Constituição? Atividades suspensas de associação é só por decisão judicial. Dissolução compulsória é decisão judicial com trânsito em julgado. Então isso daqui está errado. Porque o objetivo é o quê? Suspensão de atividades. E suspensão não precisa de trânsito em julgado. Beleza? Vamos para a próxima. Tá? Olha só. Essa próxima temos um problema bem pequenininho, mas olha só lá. Não conflita com a Constituição Federal, norma legal que atribua à Receita Federal do Brasil o afastamento do sigilo de quaisquer dados relativos ao contribuinte. E agora? Primeira pergunta, eu falei isso na sala um dia, falei assim para vocês, olha, lá tem a inviolabilidade dos nossos dados, né? Receita Federal pode pegar dados direto? Pode. Só que assim, qualquer dado? Não, tem que ter o quê? Tem que ter pertinência com investigação de tributo, tem que assegurar a publicidade. Então, dá para falar que a Receita Federal pode afastar o sigilo de quaisquer dados? Quaisquer dados, tá o quê? Tá demais, né? Quaisquer dados relativos ao contribuinte, tá demais. Tem que ser o quê? Dados relacionados à apuração de tributos. Já vamos para a próxima. De acordo com a jurisprudência firmada no STJ, o Ministério Público está autorizado, desde que para fins de instrução processual penal, a requerer diretamente, sem prévia autorização judicial, a quebra de sigilo bancário ou fiscal dos agentes envolvidos em delitos sob investigação. E agora? O MP pode pegar direto? O Ministério Público pode pedir direto? Quebra do sigilo bancário ou fiscal direto, sem juiz, sem autorização judicial. Ministério Público pedir direto para o banco. Banco, manda aí, histórico falando. Não pode. Porque a Constituição fala o quê? Fala que isso daí é só por decisão judicial. Tá? Só por decisão judicial. Então o MP não pode. O erro da questão tá o quê? Diretamente, sem prévia autorização judicial. Ministério Público, para quebrar sigilo bancário, precisa pedir para o juiz. Aí isso tem outro nome. A gente viu que reserva legal. O nome disso, de ter que pedir para o juiz, é reserva da jurisdição. Vamos lá. Olha essa daqui. Essa 19. Essa 19 eu acho bacana. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a prova consistente em gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, é ilícita, mesmo quando destinada a fazer prova em favor de quem efetuou a gravação, pois viola o direito constitucional à intimidade. E aí, essa prova de gravação ambiental, tá, realizada por um dos interlocutores, ela é ilícita ou ela é lícita? Ela é
lícita, tá? Ela é lícita. Se você é um dos interlocutores, você pode gravar. Lembra lá do presidente, né? Vocês lembram? Tinha um presidente com mais de 500 anos. A gente teve um presidente com mais de 500 anos, não tivemos? Recente? Tivemos. Começava, não vou citar nomes aqui, mas começava com T. Termina com Mer. Tá? Enfim, vocês lembram que foi um cara de um frigorífico conversar com ele e levou um gravador? Então, aquela prova pode ser utilizada. É o típico caso do quê? De gravação clandestina. A pessoa é um dos interlocutores. Essa prova, ela não pode ser utilizada como única prova para condenar alguém. Mas pode ser utilizada para absolver, principalmente. E a questão, inclusive, fala, né? Mesmo quando destinada a fazer prova em favor de quem efetuou a gravação. Esse é o típico caso em que ela pode ser utilizada. Gravação do moço que tem o paletó furado. Tá? Ela sozinha não dá para condenar o moço do paletó furado. Mas ela sozinha pode ser utilizada em favor de outros que estavam ali gravando, né? Não fui eu que peguei, olha quem pegou. Tá? Dá para mostrar. Você está falando do quê, professor? Se você não sabe de quem eu estou falando, né? Você está estudando bastante nos últimos tempos aí, porque bastante gente fala disso. Olha só, próxima. A jurisprudência do STF entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente. Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou requisição da autoridade policial. Qual que é o problema? Requisição da autoridade policial, não pode. É só por determinação judicial ou até mesmo a Receita Federal, havendo pertinência, né? Ou até mesmo CPI. CPI federal e CPI estadual também pode. Mas a autoridade policial não pode, esse é o ponto-chave para gravar. Tá? Daqui, inclusive eu falei da CPI, né? Nós vamos usar essa questão da CPI para outra coisa, porque CPI não cai para vocês, mas a CPI nós vamos usar para um outro pedacinho do artigo 5º que cai. Aqui está falando o quê? Uma comissão parlamentar de inquérito pode determinar a interceptação telefônica de uma pessoa, desde que essa esteja sendo investigada pela comissão. Eu já adianto que não pode, CPI não pode fazer interceptação. Mas eu quero usar essa questão para relembrar com vocês o que a Constituição fala ali no artigo 5º sobre interceptação. O que ela fala sobre interceptação, a Constituição Federal? Sobre interceptação telefônica. Quando eu falo interceptação telefônica, eu estou falando de interceptação telefônica e inclusive também de dados, né? WhatsApp, essas coisas. O que a Constituição fala no artigo 5º? Vocês lembram? Fala o quê? Interceptação telefônica só por decisão judicial. Primeira coisa. Segundo, na forma da lei. Terceira coisa, isso aqui é só em último caso. E isso daqui é só para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então vocês lembram lá, interceptação telefônica. Interceptação telefônica precisa o quê? Decisão judicial, ela será feita na forma da lei, só em último caso e só para fins de investigação criminal e instrução processual penal.
Ponto. Lembrando que investigação criminal e instrução processual penal pode envolver tanto crimes comuns quanto crimes militares, não tem problema. Beleza. Lembra dessa, tá? Essa daqui, esse pedacinho aqui eu acho bem interessante. E CPI não pode fazer interceptação telefônica, tá? CPI só pode pegar aquele, como que fala? O histórico de chamadas, né? Sabe aquela folhinha que mostra para quem você ligou? É a única coisa que a CPI pode pegar. Né? Então, CPI pode pegar aquela folhinha, juiz pode pegar aquela folhinha e pode decretar a interceptação telefônica nessas hipóteses, tá? E a mulher de vocês? A mulher de vocês pode pegar os dois, pegar o celular e quebrar na cabeça de vocês ainda por cima. Tá derrubando muita gente. Vamos lá. Essa próxima aqui, eu pensaria nela como uma questão, assim, possível de aparecer para a prova de vocês e como uma questão mais difícil. Porque aqui, ó, o que ela está falando? Embora a Constituição admita a decretação pela autoridade judicial da interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, que é o que está lá, é possível a utilização das gravações no processo civil ou administrativo como prova emprestada. E agora? Vamos entender o que está falando. Ó, vamos imaginar, tá? Que assim, ó. Tício, policial militar. Tício fez cagada. Tá? Tício está sendo investigado por eventual crime de peculato. Beleza? O que é peculato, professor? Vocês estudam lá, vocês vão saber. Está sendo investigado pelo crime de peculato, certo? Certo. Por causa disso, tem um PAD. E por causa disso, tem uma investigação criminal. Certo? Certo. No PAD, sozinho, dá para a autoridade processante determinar a interceptação telefônica? No PAD? Não, no PAD não dá. No PAD não dá por quê? Porque a gente acabou de ver que interceptação é só por decisão judicial. Então não dá para a comissão do PAD determinar a interceptação telefônica. Mas vamos imaginar que aqui nessa investigação criminal, o juiz mande fazer a interceptação telefônica. Certo? Aqui pode, não pode? Aqui pode. Determinação judicial, preenchidos os requisitos, está valendo. A pergunta da questão é, o PAD pode vir aqui e pegar emprestado? É isso que a questão está falando. PAD pode vir aqui e pegar a interceptação telefônica emprestada? Pode. Tá? Pode. Verdadeiro. É possível. Então o que eu quero que vocês lembrem? No PAD, se aparecer na prova, fulano está respondendo a um PAD. Nesse PAD, diante de indícios de crime, a comissão processante determina a interceptação telefônica. Não, não pode. Ela não pode. Mas, diante dessa conduta, ele está respondendo à investigação criminal militar, onde lá o juiz competente determinou a interceptação telefônica, já feita e transcrita no inquérito. Nesse caso, dá para o PAD ir lá e pegar emprestado no inquérito? Nesse caso, dá. Entendemos? Belezinha? Então, a 22 ali que a gente está vendo, tá o quê? Tá certa. Pode ser utilizado como prova emprestada. Ou é prova emprestada, ou é investigação criminal, instrução processual penal. Belezinha? Essa é uma questão difícil. Essa, se cair, vocês podem ter certeza que muitas pessoas vão ter alguns problemas para responder, para falar. No caso, ele pode ser
Com o PAD ele já pode ser exonerado? Pode. Mesmo sem o julgamento do juiz. Que são esferas independentes, né? Então, mesmo sem o julgamento do juiz, ele pode. E aqui, ó, para ficar até, porque aqui está falando ali no processo civil administrativo, a gente pode completar isso daqui, ó, com um processo que tem natureza civil. Junta aqui, ó, vamos imaginar um peculato e junta aqui, ó, de esfera civil, uma ação de improbidade administrativa. Uma ação de improbidade administrativa é de natureza civil. Tá? Pode pegar emprestado? Também pode. Também pode vir aqui, ó. E também pegar o quê? Também pode pegar emprestado. É o que mais acontece, inclusive, né? É o que mais acontece. O cara está respondendo o crime, aí lá na investigação criminal, os caras tomam todas as medidas possíveis, e aí depois o povo só vai o quê? Só vai pegando. Né? Pega ali, pá, já vai. Aí, ó, as consequências, né? Olha que bacana. O PAD, demissão, né? Dependendo do caso. Esse daqui, prisão. E esse daqui, perder os bens. Tá? Vixe Maria, professor. Minha única dica para vocês. Muito cuidado com tudo que vocês assinam. Essa é a única dica que eu tenho para falar para vocês sobre isso aqui. Por quê? Porque a gente vê muita gente aí na prática, né? A gente lida com muita gente que, infelizmente, às vezes para numa situação dessa sem nem saber o que está fazendo. Vai parar numa situação dessa. Por quê? Porque estava no exercício de alguma função administrativa dentro da corporação e aí acaba assinando alguma coisa, né? O cara é nomeado para alguma comissão de alguma coisa. Aí na comissão de alguma coisa, ele assina alguma coisa, né? Aí ele assina algo, né? Exemplo, vai lá, assina um negócio. Ele faz parte de uma comissão de licitação, ele é um dos técnicos, não é nem o cara que manda mais, mas ele assina lá, parece, tá tudo certo, tá. O cara entrega para ele, joga na mesa dele um negócio, 5.000 folhas, olha aí, vê se tá certo. Ele, tá certo. Inclusive, já pode assinar aí que tá certo. Ele assina que tá certo. Aí depois vai olhar, a licitação tinha lá, né? Aluguel de cadeira, preço, 5.000 cada cadeira alugada. Você assinou, dando ok. Né? Depois o Ministério Público vai vir aqui, ó, vai vir atrás de vocês. Então, muito cuidado. E ele nem pegou, porque é isso que eu estou falando, e ele nem pegou nada desse dinheiro. Ele simplesmente o quê? Assinou, nem viu o que ele estava assinando, o nome dele estava lá. Nós aprendemos antes do intervalo o quê? Que o agente responde quando atua por dolo ou culpa. Ele pode até, dependendo, por não estar sabendo de nada, por estar perdido, ficar livre na esfera criminal. Mas no PAD pode ser mandado embora e na esfera civil pode tomar e ter que ressarcir pelo menos parcialmente aí, tá? Mas vamos lá, exatamente. Vamos lá, tá? Não desejo para ninguém esse tipo de situação, inclusive. Mas se acontecer, precisar de auxílio aí, estamos aí, né? Não se esqueçam, bebam pouco, mantenham o rim saudável para vendê-lo. A quebra do sigilo bancário dos indivíduos pode ser decretada por autoridade policial, desde que autorizada pelo MP. Pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato, sem bandoleiras, como diria, né, o Capitão Nascimento. Puta merda, essa altura do campeonato não dá pra errar essa, né? Pelo amor de Deus. Quebra de sigilo bancário, decretada pela polícia e autorizada pelo Ministério Público. Tá tudo errado. Tudo errado. Tá? Já vamos pro próximo. De acordo com o STF, Tribunal de Contas, e dado o princípio da simetria, Tribunal de Contas estaduais detém legitimidade para requisitar diretamente informações que impliquem quebra de sigilo bancário. Grave uma coisa na cabeça de vocês. Tribunal de Contas não tem juiz lá dentro. Tribunal de Contas é Tribunal de Contas, lá tem conselheiro. Então, Tribunal de Contas não pode decretar ele diretamente quebra de nada. Tá? Por quê? Porque a quebra de sigilo, como a gente falou, depende de decisão judicial. E no Tribunal de Contas não tem juiz. Apesar de ter o nome tribunal, não tem juiz. Lá são conselheiros de contas. Eles são vinculados ao poder legislativo e não ao poder judiciário. Tá? Então,
errada. Vamos lá. O direito à não produção de provas contra si decorre do princípio do devido processo legal, devidamente consagrado no nosso sistema constitucional. Certo isso? Faz parte do devido processo legal a não produção de provas contra si? Faz. Ninguém poderá ser obrigado a produzir prova contra si? Mesmo. É uma garantia do devido processo legal. Tá certo. Por isso que quando você está lá, você é obrigado a falar alguma coisa, se você quiser? Não. Tá? Eu sempre brinco. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A gente não pode mentir lá, professor. Sim, mas vocês podem ficar em silêncio. E na esfera criminal vocês podem até mentir, não tem problema, né? Assim, entre aspas. Quem não pode mentir é testemunha, o réu. Você matou fulano, não matei. E esse vídeo com a câmera, você dando 30 tiros nele, não era eu. Você pode, não tem problema. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tá? Beleza? Isso aqui eu sempre brinco, é igual quando o telefone de vocês tocar. O telefone de vocês tocou, mulher perguntou, quem é? A resposta, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Não precisa explicar quem é que está ligando. Depois, né? Brincando. A lei penal pode retroagir para beneficiar ou prejudicar o réu. Pelo amor de Deus, né? Lei penal só retroage em benefício do réu, de graça. Próxima. Previsão constitucional da prática de tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia expressa um dever de proteção identificado pelo Constituinte e traduz-se em mandado de criminalização dirigido ao legislador. Professor, essa parte do mandado de criminalização aí eu estou na dúvida. Estou na dúvida, mas é certo, é um mandado de criminalização. Agora, vamos lá. Tortura é inafiançável? Sim, inafiançável. Sem graça? Sim. Sem anistia? Sim. Fechou. Tudo certo. Tá? E eu falei para vocês, lembra desse aí. Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos são inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Respondendo por eles, mandantes, executores e aqueles que se omitem podendo evitar. Para fins de observância da legalidade penal, o presidente da República está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por meio de medida provisória. E agora? Ó, botar aqui. O que a Constituição fala? Não há crime sem lei nós estudamos um negócio agora há pouco, que eu falei assim para vocês, olha, tem um negócio chamado reserva legal, que é quando alguma coisa só pode ser feita por lei. Lembra que a gente viu? O que a Constituição fala? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, dá para o presidente da República definir o que é crime por meio de medida provisória? Não. Por quê? Porque o que a Constituição fala? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, não dá para fazer por medida provisória. Só dá para fazer por lei. Tá? Depois, lá na frente, tem até uma restrição. Não pode medida provisória sobre direito penal. E não pode exatamente na Constituição, lá mais para frente tem. Mas assim, o ponto-chave é o quê? O princípio da legalidade penal fala, não há crime sem lei anterior. Reserva legal, só pode ser feito por lei. O presidente não pode tipificar o que é crime por meio de medida provisória. Olha o próximo. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, certo? Certo. Racismo é inafiançável e imprescritível e sujeito à reclusão. Essa também, olha, tá cara de prova de vocês. Próximo.
Qualquer indivíduo que figure como objeto de procedimentos investigatórios policiais ou que ostente em juízo penal a condição jurídica de imputado, tem o direito de permanecer em silêncio, incluindo-se aí, por implicitude, a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal. Professor, esse texto está meio chato. Está meio chato, mas e aí? Está certo ou está errado? Vamos traduzir. Primeira parte. Ele tem o direito de permanecer em silêncio? Sim. E ele tem a prerrogativa processual de negar, ainda que seja mentira, mas de negar, ainda que faça falsamente, a prática da infração penal? Tem. Quando vocês pegam o cara, acabou de prender o cara, foi você que fez? Não, não foi, não fui eu. Mas eu vi você fazendo. Não, mas não fui eu. Ele pode falar isso? Pode. Tá? Tá aqui, ó, tá aqui a câmera, tá aqui, ó, tá aqui o filme, você fazendo. Não, mas não era eu, era um clone de outro universo paralelo. Pode. Tá? Beleza. Tranquilos, né? Próxima. Né? Tem pessoas aqui que tem que tomar cuidado com a investigação social. Próxima. A Constituição Federal assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, razão pela qual, no âmbito do processo administrativo disciplinar, é imprescindível a presença de advogado. E agora? O começo, eu tenho certeza que o começo está tranquilo, não está? Assegura aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral contraditório e ampla defesa. Certo? Certo. Tudo bem. Razão pela qual no PAD é imprescindível, tem que ter advogado no PAD. Tem que ter advogado? Você tem que ser defendido por advogado? Não, não precisa. Tá? Não precisa. Tá? Você mesmo pode apresentar a sua defesa. Se você não apresentar a sua defesa, será nomeado um defensor dativo para atuar em seu favor. Tá? Será que dá certo um defensor dativo me defender, professor? Não vou nem responder, mas assim, né? Dependendo do contexto, tá? Minha recomendação é sempre, né? PAD é sempre complicado. Sistema, me liga, não posso falar isso, mas o sistema normativo processual penal e a jurisprudência vedam de forma absoluta, expressa e enfática a utilização pelas partes em qualquer hipótese de prova ilícita no processo penal. E agora? Bom, primeiro que assim, tem um exagero tremendo na questão, né? Absoluta, expressa, enfática, a utilização em qualquer hipótese de prova ilícita. O que eu quero que vocês tenham em mente, até porque isso daí é um tema que ano passado se falou bastante, por causa daquelas coisas do... Qual é o nome do... Intercept, vocês lembram? O rolo do Intercept, as mensagens, da Vaza Jato lá. Então, entendam. Provas ilícitas não podem ser utilizadas para condenar alguém. Isso realmente, para condenar, você não pode condenar em nenhuma hipótese com base unicamente em provas ilícitas. Ponto. Mas provas ilícitas podem ser utilizadas para a absolvição. Então, essa questão está errada, por quê? Porque ela fala em qualquer hipótese. Na hipótese de você utilizar a prova ilícita para absolvição, ela é permitida. Exemplo, como assim? Vamos imaginar, vamos pegar como exemplo a conversa lá do Intercept. Vamos imaginar que o juiz falasse assim, chegasse para o procurador, tivesse uma conversa vazada, naquele contexto do Intercept, tivesse uma conversa vazada e o juiz fala assim, olha, vamos fazer o seguinte,
você, Ministério Público, oferece a denúncia, ó, fazendo no artigo tal, artigo tal, artigo tal. Eu já chamei um amigo meu para testemunhar, rola ele. Aí nós vamos usar ele para a gente condenar ele, condenar o cara. Pode fazer isso? Não, não pode. Agora, esse juiz e esse membro do Ministério Público, essa conversa que foi captada ilicitamente, eles podem ser condenados a alguma coisa? Eles não. Agora, o cara que eles condenaram pode ser absolvido? Isso pode. É isso que eu quero que vocês entendam. Não estamos, né, falando aqui que tem que anular nada, não estou nem entrando no mérito, eu só estou trazendo essa consequência. Por isso que é o meu receio de aparecer na prova, que todo mundo só falou disso ano passado. O cara vai lá e bota na prova, né? Olha, um policial militar foi lá e meteu uma interceptação ilícita, mas nessa interceptação ilícita descobriu que fulano era inocente. Essa prova pode ser utilizada? Essa prova pode ser utilizada. Tá? Vamos lá. 33. Esse daqui é entendimento simulado, mas olha só. Nos processos perante o Tribunal de Contas, assegura-se contraditória e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, podendo ser citada nesse sentido aquela decisão que aprecia a legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Bom, assim, isso daqui está errado por causa desse final. Essa é uma decisão que não se aplica a contraditória e ampla defesa porque ele fica postergado. Mas para vocês isso aqui é o de menos. A única coisa que eu quero que vocês aprendam daqui é: processo no Tribunal de Contas tem ampla defesa, contraditório e devido processo legal? Sim ou claro? Sim, claro. Só isso que eu quero que vocês lembrem dessa. Tá? Esse aqui de baixo é entendimento simulado, não precisa. Agora, olha só. Esses daqui a gente respondeu sobre ele. Bem parecido também. Mandado de injunção é remédio jurídico apto a enfrentar a inconstitucionalidade por omissão. Certo? Certo. Tinha uma bem parecida, né? Era outra forma, a inconstitucionalidade normativa, né? Por omissão. Mas, beleza. Mandado de injunção, falta de norma regulamentadora. 35. Mandado de segurança pode ser impetrado contra a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, como é o caso dos agentes de pessoas jurídicas privadas que executam a qualquer título atividades e serviços públicos. Vocês lembram do conceito do mandado de segurança na Constituição? Mandado de segurança para tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o autor da ilegalidade ou abuso for o quê? For autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tá certíssimo. Um exemplo aqui, ó, pessoa jurídica privada que executa qualquer título, atividade de serviço público. Vamos imaginar que a prova de vocês fosse feita por uma banca examinadora privada. Tipo um IBAD da vida, um instituto. Se essa banca faz alguma cagada na hora de assimilar a inscrição de vocês, alguma coisa, cabe mandado de segurança? Cabe. Por que que cabe? Porque mesmo sendo uma pessoa jurídica privada, ele está naquele momento no exercício de atribuições do poder público, qual seja realizar o concurso. Beleza? Então tá certo. E leiam lá o textinho do mandado de segurança na Constituição. Vamos lá, vamos fechar esses 50 aqui, ó. Considere que um argentino tenha sido preso em flagrante em território brasileiro e que, com base no direito constitucional brasileiro, tenha impetrado habeas corpus redigido em língua espanhola. Nessa situação, a despeito de o pedido de habeas corpus destinar-se à salvaguarda de direito fundamental, o writ não deverá ser conhecido, pois é imprescindível o uso da língua portuguesa na redação dessa ação, consoante jurisprudência do Supremo. E agora? O argentino foi preso. Primeira coisa, ele pode, o estrangeiro pode usar habeas corpus? Pode. Só que assim, ele pode usar habeas corpus, ele não precisa de advogado,
Mas de acordo com o Supremo Tribunal Federal, esse habeas corpus tem que ser escrito em português. Então lembra, estrangeiro pode fazer uso de habeas corpus? Pode, sem problema. Mas ele tem que escrever em português. Tá? Parece besta, mas é um julgado bem famoso do Supremo e, incrivelmente, envolve argentinos mesmo, que foram presos aqui no Brasil e entraram com... Parece piada, né? Parece que alguém inventou essa questão aqui, mas isso aqui aconteceu de verdade. Argentinos foram presos, estavam fazendo baderna aqui no Brasil, foram presos e aí entraram com habeas corpus e entraram com habeas corpus em castelhano. Não dá, né? Já pensou se isso vira moda? Você prende um japonês, o cara entra com habeas corpus. Quem vai ser? Quem que vai entender o negócio? Ninguém, porra, não dá. Tá? Vamos lá. É possível a concessão de mandado de segurança coletivo impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pelo abuso de poder for ministro de Estado, por exemplo. E aí, pode mandar segurança coletivo por partido político com representação no Congresso? Pode. Ontem nós botamos no quadro até a listinha. Partido político com representação é um dos que pode entrar com mandado de segurança coletivo. Então tá certíssimo. Próximo. Habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ainda que analfabeta ou menor de idade, sendo necessária, nesse caso, a representação de advogado. E aí? Gente, habeas corpus não precisa de advogado. E se ele for menor, professor? Não interessa. Não precisa de advogado. E se ele for louco, professor? Também não interessa. Pode entrar. Não tem problema. Se ele falar que tem como ser campeão mundial com duas vezes só com a Libertadores, pode também. Não tem problema. Tá? Inclusive usam bastante, né? Vamos lá. O habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado do poder público, como contra ato de particular, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Ontem teve uma dessa, lembra? Cabe habeas corpus contra ato de particular? Ontem teve uma dessa, nós respondemos, vocês lembram? Vou perguntar de novo. Se eu não botar na câmera para fazer de conta que vocês vão, né? Ninguém está colando. Cabe habeas corpus contra ato de particular? Cabe, porra! Lembra que eu falei para vocês? Cabe. Quais são as hipóteses? Internação contra sua vontade em uma clínica de reabilitação particular, por exemplo. E esse do habeas corpus contra ato de particular ser cabível, eu acho importante vocês lembrarem, sabe por quê? Olha aqui. Olha da onde que está essa questão. 2010, daqui de Mato Grosso. E isso daqui, aqui em Mato Grosso, eu não sei porquê os caras têm tesão nessa porra de habeas corpus particular. Como eu falei para vocês ontem, caiu na prova de AGPEM, caiu na prova de socioeducativo, tudo quanto é prova, os caras colocam esse. Pode habeas corpus contra ato particular? Pode. Não é a regra geral, mas pode. Tá? Então, tá certo. Próximo é difícil. O STF adota a posição de que o mandado de injunção não tem função concretista, porque não cabe ao Poder Judiciário conferir disciplina legal ao caso concreto sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Já adianto, isso aqui está errado. Por quê? Porque o Supremo adota exatamente a função concretista. O que eu quero que vocês gravem? O mandado de injunção, aqui no Brasil, qual que é o mandado de injunção mais famoso da história do Brasil? Mandado de injunção dos servidores públicos civis, para que eles possam exercer o direito de greve. Esse é o mais famoso do Brasil. E foi a primeira vez aqui no Brasil que se adotou a chamada teoria concretista. Tá? Então, o mandado de injunção no Brasil tem função concretista? Tem. E o que é a função concretista? É, por exemplo, como no caso da greve. O que o Supremo falou? A Constituição fala o quê sobre greve do servidor público civil? Vocês lembram? Nós estudamos isso. Greve do servidor público fala assim, que é assegurado ao servidor público civil o exercício do direito de greve nos termos da lei. Só que essa lei não existe. Aí o que o Supremo falou? Servidor tem direito a fazer greve nos termos da lei. Como essa lei não existe, enquanto essa lei não for feita, a gente puxa emprestado
a lei de greve do seletista privado. E servidor público civil faz greve com base na lei de greve aplicável ao setor privado. Isso foi decidido onde? Isso foi decidido em um mandado de injunção, que adotou pela primeira vez na história do país essa função concretista. É exatamente isso, é você concretizar o direito. Vamos lá, fechar aqui, são mais 41 até as 50, rapidão. Habeas data é ação de natureza mandamental, que se destina a assegurar o conhecimento de informações pessoais constantes de registro de bancos de dados governamentais ou de caráter público, mas que não dá ensejo à retificação de dados errôneos deles constantes. Certo ou errado? Errado! Vocês lembram? Habeas data é para quê? Para conhecer ou retificar dados pessoais. Então você pode retificar dados pessoais por meio do habeas data? Pode, tá lá, é o que está escrito no artigo 5º da Constituição. Isso aqui é cópia do texto da Constituição. Pode? Pode. A habeas data pode ser sim utilizado para a retificação de dados. Próximo. A legitimidade ativa para a propositura de ação popular. Um dos institutos jurídicos responsáveis pelo controle da administração é privativa do MP. Ação popular é privativa do MP? Não. Ação popular qualquer cidadão. Próximo. Em caso de omissão legislativa, cabe ao STF, em sede de mandado de injunção, proferir sentença de perfil aditivo, a fim de criar regulação provisória pelo Poder Judiciário. Tá certo, é exatamente aquilo que eu falei do direito de greve. Omissão legislativa, o Supremo, no mandado de injunção, faz uma sentença e fala assim, enquanto não tiver lei, vocês vão exercer o direito dessa forma. Tá? Próximo. O habeas corpus pode ser impetrado na hipótese de condenação do réu à pena de multa, como alternativa privativa de liberdade. Pena de multa, cabe habeas corpus? Não, por quê? Porque a pena de multa não atrapalha a sua liberdade de ir e vir. Ah, como que eu vou ir e vir sem dinheiro, professor? A pé. Tá? Não tem problema. Não cabe habeas corpus. Próximo. A jurisprudência do STF não admite a impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica, ainda que esta figure como ré em ação de crime contra o meio ambiente. Certo. Não dá para entrar com habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa jurídica não vai presa. Tá? Já vou chegar. Mas, professor, tem uma ressalva. Tem um caso famoso aqui no Brasil, é um caso de um habeas corpus, que o quê? Estavam como réus, figuravam no polo passivo, um cara, pessoa física, e uma empresa, ambos acusados de crime ambiental. O habeas corpus foi para trancar a ação penal por absoluta, e completa inocência deles, absoluta e completa falta de provas. Foi o único caso de um habeas corpus que foi conhecido. Mas nesse caso o entendimento foi o quê? Ele foi conhecido por quê? Porque junto com a pessoa jurídica tinha uma pessoa física. Então, na verdade, ele foi reconhecido e trancou a ação penal. Por quê? Porque a ação penal era injusta contra qualquer pessoa. Mas, regra geral, não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica não pode ser presa. Certo? Próximo. Segundo a jurisprudência do STF, é cabível habeas corpus contra a decisão condenatória pena de multa. Cabe? Não, acabamos de responder um igualzinho esse. Não cabe quando é pena de multa. A próxima, eu acho, é isso mesmo. A próxima aqui para mim é o que eu tenho medo para vocês, especificamente, eu tenho bastante medo. É cabível habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou função pública. Cabe habeas corpus contra a perda de patente? Não, não cabe. Por quê? Porque a perda de patente não afeta a sua liberdade de ir e vir. Então não cabe habeas corpus. Você pode entrar qualquer outra coisa, menos habeas corpus. Tá? Menos habeas corpus. Beleza? Olha essa próxima. Legitimidade passiva do mandado de injunção.
Quando você entra com mandado de injunção, você entra contra quem? Você entra contra quem tem o dever de legislar e não legislou. A legitimidade passiva no mandado de injunção será sempre do órgão ou entidade estatal encarregada de regulamentação de direitos previstos na Constituição. Nesse sentido, é incabível a impetração de mandado de injunção contra o presidente da República. Será que não cabe? Não tem algumas leis que quem faz é o presidente da República, quem dá a iniciativa, ele que tem que levar lá no Congresso? Se ele não fizer, não cabe mandado de injunção? Cabe. E qual é o grande exemplo? A lei, por exemplo, que fala da fixação do efetivo das Forças Armadas. Lei de fixação de efetivo de Forças Armadas é de competência de quem fazer ela? Presidente da República. Ele que faz e manda para a Câmara. Para depois a Câmara mandar para o Senado. Então cabe sim mandado de injunção contra o presidente da República, quando o dever de legislar for do presidente. Compensação tem uma. Eu vou até pular aqui, depois a gente fala da 49. Aqui é 50. Olha só, tem uma palavra que assusta todo mundo. O polo passivo do mandado de injunção jamais poderá ser ocupado por particular. Isso aqui já se repetiu uma porrada de prova. Tá certo ou errado? Esse jamais é que dá o medo, né? Jamais poderá ser ocupado por particular. O que eu falei para vocês? Quem que fica no polo passivo do mandado de injunção? Quem tem o dever de legislar, não é? Vocês conhecem algum particular que legisla? Algum particular que pode editar uma lei? Não. Então tá certo eu falar que o polo passivo jamais poderá ser ocupado por particular? Tá certo. Porque particular não tem atribuição de fazer lei. Tá? Essa daqui é clássica por quê? Porque a gente aprende que no direito, que toda vez que tem um jamais, né, apareceu jamais, tá errado, porque tem alguma exceção. Não, nesse caso não tem exceção. Quem pode figurar no polo passivo do mandado de injunção é o Congresso, é o presidente, é o governador do estado, é a Assembleia Legislativa, é prefeito, é a Câmara dos Vereadores. Tá? Essa turma pode. Até agência reguladora, o anel da vida, dá para figurar. Agora, particular não dá. A outra lá, consoante orientação jurisprudencial majoritária, o habeas corpus é o remédio constitucional que tem por objetivo a proteção do direito de locomoção. Por isso, não se presta em nenhuma hipótese para afastar decisão judicial que decreta a quebra do sigilo bancário. Olha lá, tá errado por quê? Por causa dessa, em nenhuma hipótese. Porque dá para você usar o habeas corpus quando tiver risco indireto de prisão e a decisão que decreta a quebra for ilegal. Para a gente ir embora, gente, só passar uma coisinha aqui para vocês, ó. Vocês tirem uma foto aí, não precisa nem anotar, só tira uma foto, guarda na cabeça, só isso aqui, ó. Olha só. Eu recomendo que hoje é o nosso último encontro, né, presencial. Minha recomendação para vocês é, da Constituição Federal, o que eu quero que vocês estudem? Aquela comparação que eu falei, artigo 1º versus artigo 3º versus artigo 4º, tá? Compara um com o outro, esse bastante, tá? Então aqui em cima eu vou colocar primeiro aquilo que é mais importante. 1º, 3º versus 4º. Dentro do artigo 5º, tá? Dos incisos 1º até o 78, aí, né? Primeiro até, eu vou colocar para vocês assim, que eu acho muito, muito importante, vamos botar aqui até o 20, tá? Depois a gente vai botar outros também aqui perdidos, que eu não vou nem citar o número deles, mas assim, esses daqui para mim são bem importantes. Dentro do artigo 5º ainda, eu colocaria a parte que fala dos remédios constitucionais, daqueles incisos. Então, só lembrar o textinho. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, inclusive o coletivo, mandado de injunção e ação popular. Lembrar os textinhos deles lá. Lembrar do artigo 5º, parágrafo 3º, que é aquilo que a gente viu hoje, né? A gente viu em sala, mas que a gente relembrou hoje aqui, que são os tratados de direitos humanos, lá na forma de emenda 45, né? 3/5, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional.
Então, esse daqui eu acho importante. Para fechar o rolzinho do artigo 5º, a parte que diz respeito, tá, à legalidade penal, mais garantias. Como assim? Aquelas garantias com relação à prisão, vocês lembram? A prisão será imediatamente comunicada à autoridade competente que relaxará as ilegais. Esse daqui. De resto, nessa ordem, inclusive, né? Ah, não, é isso mesmo. Só acrescenta aqui assim, ó, aquela parte lá de crimes hediondos, mais os 3 T's. Né? O CH3T e o racismo, você inclui nessa listinha aqui. Além disso, aí eu jogaria aqui, vou jogar para esse lado. Por quê? Porque é o que eu falei desde a primeira aula, que vocês têm que ler 1 bilhão de vezes. 144 da Constituição. Tá? Depois que vocês leram o 144 1 bilhão de vezes, aí vocês descem. Vou botar nessa ordem daqui de importância. Vocês dão uma olhadinha no 142. 142, então vamos pensar assim, que a cada 10 vezes que vocês lerem o 144, vocês vão ler uma vez o 142. O ponto-chave é aqui. Quanto mais aqui em cima, mais vezes vocês têm que dar uma olhada. Tá? E aqui no meinho eu vou colocar o 37, numa escala assim. Tá? Sobre o 37, eu diria que o quê? Só lembrar do LIMP. Lembrar lá de criação de autarquia, fundação. E lembrar de responsabilidade do Estado. Na hora que vocês tiverem uma folguinha, vocês dão uma lidinha no pedacinho da Constituição Estadual. Aí não tem nem o que selecionar, porque o trecho da Constituição Estadual é bem pequenininho. Mas, ó, daqui para cima, dessa para cima aqui, para mim é o mais importante, é o que mais vezes vocês têm que olhar. 144 principalmente. Desde já, boa sorte, né? Qualquer coisa aí vocês podem contar conosco. Até mais!